Olá a todas vocês, homens ou mulheres, eu não sei quem está assistindo, mas espero que muita gente, porque o episódio de hoje é muito especial. Estou aqui com uma pessoa muito querida, tá? Inclusive temos uma história engraçada quando nos conhecemos, a gente vai contar daqui a pouco. E a maternidade dela talvez seja um pouco inesperada. O retorno dela também é algo que eu falo para ela. Você é eu sou sua fã, né? Quando eu a vi 3 meses depois, falei, não, é inacreditável que ela ganhou neném. Mas eu quis trazer ela, não só por ela ser querida, uma excelente profissional, vocês já vão saber o que ela faz, para vocês também se inspirarem nessa história e ver que muitas coisas que às vezes são crenças de que não é possível, ela prova para você que é possível porque aconteceu com ela. Então é um episódio de, diria que, empoderamento, né? Então estamos aqui, falo, mas quem é ela? Ela é a Janaína, vou pedir para ela se apresentar. Esse espaço é teu, Jana, eu sempre falo, fique à vontade, aqui é teu espaço para falar, para desabafar, para chorar, para rir. E o importante é que nós vamos nos divertir compartilhando histórias reais para que outras mães possam também ver outros tipos de maternidade diferentes e aprender conosco. Seja bem-vinda. Então, gente, bom, prazer em conhecer, né, quem estiver escutando ou assistindo. Primeiramente, também agradeço o convite, né, dessa pessoa maravilhosa que confiou no meu trabalho desde lá no início, como personal dela. Exato. A gente, durante as aulas, a gente trocava várias figurinhas, conversava sobre um monte de coisas, né, Thaís? Isso, e hoje em dia a gente não é só aquela coisa aluna, professora, Exato. A gente é amiga e a gente compartilhou momentos muito importantes da nossa vida praticamente juntas, né? Exato. Mas enfim, deixa eu me apresentar. Meu nome é Janaína Moreira, sou educadora física, professora de dança. Eu já dei aulas de vários estilos de dança, ritmo, zumba, fit dance, essas aulas de dança de academia, que são comerciais. E agora, atualmente, eu trabalho só com danças mais femininas, voltadas para o empoderamento e sensualidade, que é o polydance e as danças estileto, chair dance, voltadas assim para trabalhar a nossa autoestima. E mamães podem também fazer aula? Nossa, super podem, e na verdade é o público nosso alvo até, inclusive para elas ali. Exatamente. Olha, gente, a gente sempre fala de autocuidado, né? Então a Jana, ela vem trazer através da dança esse autocuidado, e olha o quanto isso é importante. Mas, antes de tudo, tem uma história que a gente precisa contar, né, para elas. Sim. Nem eu e nem a Jana, quando nos conhecemos, tínhamos como meta sermos mamães. E eram as duas assim, categóricas. Não, eu não tenho tempo, eu não tenho idade, né? Cada um... o jeito. Exato, não é o jeito, isso não cabe na nossa vida hoje e tal. E, gente, quando eu dei uma pausa, me ausentei por um tempo, quando eu voltei, e eu falei, Jana, vamos voltar a treinar tal? Qual foi a minha surpresa? Que ela estava grávida. E eu também. Então, nossos bebês têm diferença de 6 meses. Então, tem algumas fotos nossas, né? Que ela tá com o barrigão já para ganhar, eu tô no começo. Depois inverteu, eu tava com o barrigão, ela tinha bebê. Então, essa é uma história muito especial, gente. Para mim, é um episódio muito especial do meu coração mesmo. E, Jana, nem eu nem você, mas todo mundo já conhece a minha história, já coloquei. Agora, fala pra mim, a sua maternidade veio planejada? Me conta esse início, como que foi? Foi surpresa? Como que você também descobriu que você estava grávida? Me fala. Então, a minha maternidade, ela não foi planejada. Eu nunca me vi no papel de mãe, nunca me vi exercendo, sendo mãe, exercendo a maternidade. Nunca tive contato com crianças, nunca tive contato com bebês da minha família. Eu era mais nova, então eu era a bebê da família. Então eu cresci e não tinha mais ninguém a não ser eu, assim. Nunca tive jeito, ver criança, interagir com criança, eu nunca fiz isso. A criança lá e eu aqui, né? Então, quando eu descobri que eu fui mãe, foi bem inusitado a forma como eu descobri, porque
eu não tive nenhum problema na minha gestação, eu não tive nenhuma náusea, eu não tive nenhuma sensação de mal-estar, né, enjoo, nada. Então eu descobri já com 6 semanas. E eu descobri porque atrasou minha menstruação. Só por causa disso, porque eu não senti nenhum sintoma diferente. E eu e meu marido, a gente tinha acabado de ir para uma viagem, né? Uma viagem romântica. E ele meio que já estava suspeitando. Só que eu, assim, como eu não estava sentindo nada, eu ainda continuei dando as minhas aulas. Inclusive, eu estava dando aula, trabalhava na Smart Fit naquela época, do shopping em São José, aqui de Curitiba. E eu dei a aula de fit dance meio-dia, logo que terminou a aula, eu pensei, vou descer ali no shopping, porque a Smart Fit é dentro do shopping, vou na farmácia e vou comprar um teste de gravidez meio que rapidinho assim, só para eu tirar uma dúvida. E foi isso que eu fiz. Comprei no shopping, e como é teste rápido, eu fui direto pro banheiro do shopping. Quando eu fiz, né, o xixi lá naquele copinho, coloquei lá aquele negocinho, e esperei 5 minutinhos. Então, assim, a minha descoberta que eu tava grávida foi dentro do shopping, do banheiro de um shopping, sentada na privada, esperando. Gente. Esperando o resultado. Então, assim, quando eu olhei aquilo, eu não tive nenhuma reação. Eu não podia gritar, eu não podia chorar, porque, né, tipo, as pessoas iam achar estranho, né, alguém chorando dentro de uma cabine. Eu fiquei quietinha. Eu não fiquei nem feliz e nem triste, né? Eu fiquei assim, tipo, eu fiquei assim, parada. E daí eu falei, gente, é isso aí. Essa foi a minha reação. A primeira pessoa que eu resolvi, claro, compartilhar essa informação, ali mesmo mandei mensagem pro meu marido e falei, olha, eu acho que essa intuição era correta. A gente está grávidos, nós estamos grávidos, porque eu vim aqui fazer o teste e deu positivo. E na sequência avisei meus pais, tanto que, tipo, não foi algo assim, estamos felizes, eu não fiz nenhuma surpresa, né? Que normalmente quem sabe do resultado, sei lá, quer juntar família, planeja. Eu só mandei uma mensagem bem direta mesmo, falando, olha, gente, estou grávida, porque não era, tipo, eu não fiquei feliz. Naquele momento, eu não fiquei triste, mas eu não fiquei feliz, eu fiquei, assim, sem reação. E eu já tava pensando no quanto que a minha vida iria mudar a partir dali. Né? E assim, tipo, eu tava no auge do meu corpo, eu estava super treinando, eu estava na melhor fase da minha vida, viajando com meu marido. Na época a gente era namorado, então assim, a gente tava curtindo a vida realmente. Então, quando eu recebi aquela mensagem, eu já recebi assim, pronto, agora acabou. A minha vida vai... exatamente, acabou. A minha visão da maternidade sempre foi uma visão de, tipo, acabou com a vida da mulher. Eu sempre encarei dessa forma, né? E é importante você colocar isso, Jana, porque algumas não esperam isso, né? Outras decidem não ter por conta disso. E muitas mamães acham que tem alguma coisa errada com elas de sentir assim. Então é bem importante. Eu sou uma pessoa que eu sou meio que fora da curva, né? Eu sou uma mãe, assim, diferente da maioria das mães, porque eu fujo um pouco do tradicional. Eu não tenho medo e nem vergonha de romantizar a maternidade, porque no meu caso eu já deixo bem claro, tipo, pra mim, meu filho é o meu tudo. Mas, às vezes, não é agradável ser mãe, não é gostoso, não é tranquilo. Porque, assim, a gente não pode... eu acho que a gente quer sempre trazer algo assim, a gente não pode reclamar. A mãe não pode reclamar de ter um filho. Por muitos anos foi assim, não podia falar da realidade. E nós estamos aqui justamente para isso. Eu quero saber como você de fato se sentiu, como você se sente, porque era uma conversa que nós tínhamos antes. É verdade. De repente até um arrependimento de sermos mães por essa mudança total, né, que você acabou de falar.
Então é essa honestidade, por isso que você tá aqui, moça. Às vezes eu até fico... Às vezes eu sou até um pouquinho mais radical do que o normal, e eu acho que às vezes eu choco um pouco as pessoas, porque eu não consigo ser neutra, né? Uhum. E às vezes mas assim, me dá um exemplo daquilo que você acha que seria falar tradicionalmente e daquilo que você faz, pra gente poder entender. Por exemplo, assim, tem mães assim que existe aquela frase, né? Eu tiro de mim para dar para o meu filho. Uhum. Isso para mim, na minha visão, eu acho que não é o certo a se fazer. Uhum. Por exemplo, já aconteceu de situações, até mesmo nas férias, que a gente acaba dormindo até um pouco mais tarde, né, na praia, acaba ficando com fome. A situação ali que, tipo, eu levantei para tomar o café, o Cauê, ele tava brincando, distraído, e eu sentei na mesa. E daí minha mãe, você não vai dar o café, avó, né? Você não vai dar o café pro Cauê? Primeiro eu vou tomar o meu café. E na sequência, e daí eu alimento ele. Enquanto ele não está pedindo, ele está distraído, eu estou morrendo de fome. Então, eu vou tomar primeiro. Então, às vezes, soa como egoísmo, né? Tem mães que jamais fariam isso. Tipo, não, eu levantei, eu vou dar pensa depois nela. E muitas vezes eu coloco eu sempre em primeiro lugar. Primeiro eu, ou é todo mundo junto, ou espera um pouquinho que eu já te dou o café. Ou chega aqui com a mamãe, senta aqui no colo, toma o café junto da mamãe. Mas eu não deixo de fazer por mim. Sabe? Eu acho que isso é importante. Tipo, vou no shopping, eu vou comprar uma roupa só pro meu filho. Não, eu vou comprar uma roupa pra mim e pro meu filho. Entende? Tipo, nunca é ao contrário. Sempre é eu colocando, me incluindo na situação. Gente, isso é tão importante porque, assim, como que você vai ser completo ou estar completa para o teu filho se você se dá metade? Eu bato tanto nessa tecla e, inclusive, já ouvi, como você falou, a questão do egoísmo. Mas é egoísmo, pensa assim, se eu quiser dormir e deixar a casa desarrumada, eu tô sendo egoísta. Não, gente, você tá se priorizando, porque o seu filho precisa de você completa. E essa tua fala é muito importante para desmistificar também aquela questão. Por exemplo, você não quer dizer também que ele tá lá chorando, berrando de fome, você vai tomar o seu café. Não é isso que eu tô falando. Sim, exatamente. É assim, ele está no estado confortável, tá ali, não vai morrer, não está em sofrimento. Exato. E em 5 minutos você toma o seu café quente e tá tudo bem. E também se ele estivesse precisando, com certeza você também daria o café. Mas assim, é aquela coisa de quebrar a forma como você foi ensinada ou que era correto. E também não existe o certo e errado, existe você descobrir a sua maternidade com o teu filho. E se eu sou mãe de um, você é mãe de um, mas se tivesse um segundo, talvez seriam outras descobertas. Porque é outro ser humano que vem, né? Então, quero que você conte e traga vários episódios para desmistificar que você está sendo radical ou que seu filho está sofrendo. Não. Tem formas de você se colocar em primeiro lugar sem prejudicar a maternidade. Tem aquela coisa, né? Tem parceiras que não acreditam no potencial do pai, do marido, de cuidar por algum momento ali. Tipo, elas acham que precisam estar juntos. E assim, tipo, se elas não permitem que eles vivenciem aquilo, eles nunca vão aprender, entende? Porque às vezes eles sabem, mas não é do jeito que a gente quer. É do jeito deles. O importante é eles cuidarem, darem um jeito, se virarem. O homem precisa saber se virar, né? E com o filho, mais ainda. Então, assim, se você sempre fica ali cuidando, ou não confia, não deixa, realmente, daí você nunca vai conseguir sair, trabalhar, fazer alguma coisa. Mas eu acho que lá no seu fundinho é você que não tá permitindo, é você que não tá negando, porque as pessoas podem dar conta, sim, das situações, inclusive o marido. Claro, tem as histórias de sofrimento, enfim, mas muitas vezes o parceiro ou a parceira da mãe, eles querem ajudar, não sabem como, e a mãe ali, até por uma mudança da forma como o cérebro funciona, né, por instinto mesmo, ela não deixa porque ela não confia que vai ser cuidado da mesma forma, como você falou.
Mas essa outra forma de cuidado também é muito importante, que é o cuidado dos avós, o cuidado da rede de apoio do próprio Sim. parceiro. E esse parceiro, essa parceira, ele tem um papel importante e é muito importante para o bebê ter essa participação para o emocional dele, para a segurança, e é a forma que ele também vai descobrir, né? Eu lembro, muitas vezes assim, às vezes o Lucas estava chorando, eu dava pro Jean, e o Jean fazia de outra forma que acalmava, que era totalmente diferente da minha, mas qual que era o foco? Era acalmar ele, então ele vai descobrindo. É como você falou, tem que dar a chance, né? E às vezes mamães, o pai ou a parceira fala assim, eu não sei, tenta um pouquinho. Porque às vezes também eles ficam com medo da mãe recriminar, de falar que tá errado. Não, é o jeito deles e só eles descobrindo, né? É mais outra coisa importante que você colocou. Mas você falou da sua mãe. Então, no seu caso, você teve rede de apoio. Eu tive a sorte de ter rede de apoio. Na verdade, eu nunca fui de pedir ajuda para minha mãe. A maternidade me fez ser humilde e pedir para ela voltar, inclusive, para Curitiba, porque ela morava na praia. E eu e minha mãe, a gente sempre teve, assim, conflitos, como toda filha e mãe. E às vezes era importante que a gente, às vezes, estivesse afastadas para se dar bem. E a maternidade fez com que a gente se reaproximasse. O meu filho fez com que a gente voltasse a ter uma conexão ali em prol dele. Então eu tive que pedir ajuda para minha mãe, porque como eu disse para você, eu nunca me imaginei nessa situação, então eu fiquei desesperada de certa forma e pedi ajuda para ela. Então na época ela morava em Guaratuba, porque eles são aposentados. Olha só. Meus pais vieram para Curitiba e ficaram 1 ano comigo. O primeiro ano inteiro do Cauê, eles ficaram comigo. Daí, na sequência, logo que eu coloquei ele na creche, que eu consegui vaga na creche, que foi por volta de 1 ano e pouquinho, que ele já tinha. Ótimo. E como que eles foi voltaram pra Guaratuba. Essa convivência dos teus pais, você, o esposo, o filho, tudo junto? Porque são situações de muitas famílias. Minha mãe, por exemplo, eu fiquei só 3 meses no Brasil. Sim. Então ela ia lá em casa já com a comidinha pronta ou fazia uma comida lá e ia embora para casa dela. Ela não dormia lá conosco, né? No seu caso, sua mãe morou com você, seus pais moraram com vocês. Em algumas coisas era ótimo, porque o fato da minha mãe ter vindo para Curitiba para me ajudar na rede de apoio, com 40 dias eu já voltei a treinar, que me ajudou a voltar com o corpo que eu tinha, com 3 meses. Depois de 1 mês, né, eu já voltei a dar algumas aulas de personal. Então, assim, mas em compensação, quando a gente estava muito próximo, tinha alguns conflitos ali. Tipo, eu tive dificuldade para amamentar. E, assim, ela vinha dar dicas, mas não era... porque hoje em dia existe a consultoria. Então, tem outros aspectos que acabam sendo diferentes da forma como era na época dela, né? E daí a gente fala... Porque você é o bebê dela. Nada, porque eles entendem a partir daquilo que eles viveram. E hoje em dia tudo mudou. E daí você explica para elas que não tá mais desse jeito. Enfim. Mas foi muito bom. Assim, no início, assim, com algumas questões, assim, de dificuldade da amamentação, teve algum certo conflito ali, porque, na verdade, eu não tinha muito leite, daí eu tive que juntar com fórmula, daí eu coloquei mamadeira junto, daí ele começou a ter aquela confusão de bicos, daí largou literalmente o meu seio, e daí só ficou na mamadeira. Daí vinha aquela, tipo, tenta dar o mamar, né? Tipo, tenta dar o seu próprio leite. Só que não tinha. E aquilo já tava meio que me estressando, sabe? Então, e nesse sentido, teve alguns conflitos, assim. Mas eu que fui responsável, né? Eu lembro muito bem que fui eu que fui, inclusive, na farmácia comprar mamadeira. Então, é uma das coisas que se eu tivesse filho hoje em dia, de novo, eu não faria. Tem muita coisa que eu faria diferente na minha maternidade. Não daria chupeta e não daria mamadeira, assim, tão cedo, assim. Eu tentaria
ser mais paciente e investir no leite materno mesmo. Tua fala, eu lembrei de uma conversa nossa, que acho que ele não estava mais no peito, o Luca estava quase que na mesma situação, e eu falava assim, nossa, mas eu quero tentar, e ele já, acho que ele estava 2 semanas já fora do peito. E aí você falou assim, tenta até você não aguentar mais, porque eu tentaria de novo. Eu falei, nossa, será? E aí eu tentei, e depois de 1 mês sem dar o peito, ele voltou a mamar, que foi quando eu também vim embora. E eu falava, Jana, o Luca voltou pro peito. Aí ela comemorava junto. Por isso que é uma amizade mesmo, né? Eu não vou falar exatamente para as pessoas seguirem os meus próprios caminhos. Eu vou falar, ai, não faça desse jeito. Faz assim, tá? Porque eu não fui forte o suficiente para continuar ali. Mas tudo bem, porque eu acredito assim que isso me possibilitou uma certa liberdade para eu voltar para o meu trabalho mais cedo. Sim. Então, assim, são escolhas, os 2 lados, as 2 medidas, 2 pesos, 2 medidas. Então, é ruim de um lado, mas, entende? Eu pude voltar ao meu trabalho com certa liberdade. Tem mães que não conseguem tirar. O bebê tá com 2 anos, não larga o peito e não conseguem voltar 100% ao seu trabalho. Tem crianças assim que eu conheço, assim, que o filho é tão apegado à mãe que não fica com outras pessoas, nem com vó. Então, assim, eu acredito que eu tenha criado o meu filho um pouco mais independente, assim, sabe? Tipo, claro, não é tão bom, mas também, pra mim, no meu contexto de vida, então, aquele monstro que era a maternidade pra você descobriu uma forma de amenizar, é isso? Você descobriu que é possível se adaptar. Eu acho que é só porque não ficou um monstro, porque eu não abdiquei das minhas coisas. Porque se eu tivesse abdicado totalmente, daí seria um monstro. E eu não teria condições de combatê-lo, né, na verdade. Porque eu deixei bem claro pra mim mesma que eu não deixaria de ser eu só por causa que eu virei mãe. Eu voltei para minha aula de salsa com 3 meses pós-cesárea. Então, assim, eu voltei com tudo que eu já fazia antes. E aquilo, para mim, o fato de eu ser mãe, ter um recém-nascido em casa, eu não deixei que me impedisse de fazer tudo o que eu fazia antes. Então, eu voltei ao trabalho, para as minhas aulas de personagens, eu voltei para academia, eu voltei para salsa. Claro, tipo, eu tinha uma rede de apoio. Mas isso também faz uma grande diferença. Mas eu voltei a fazer, acho que 80% de tudo que eu fazia. Nós, mães, inclusive as ouvintes, acabam ficando muito sensibilizadas pelos olhares críticos e de julgamento. Nessa tua fala, você se priorizou e você foi 80%, em 3 meses, 80% das coisas que você fazia, você já fazia, voltou a fazer. Como que era isso no olhar dos outros? E como que você combatia isso? Foi um susto para todo mundo, foi uma surpresa para todo mundo. Quando vinham me parabenizar, nossa, Jana, você vai ser mãe. Nunca foi tipo, nossa, você vai ser mãe. Tipo assim, você vai ser mãe. E agora? E eu ficava sem respostas também, porque, eu falava, pois é, a minha resposta era essa, eu vou ser mãe. Mas eu acho que eu lidei de uma forma tão diferente do tradicional, que serviu de inspiração. Muita gente me acompanhou e falava, nossa, Jana, que incrível que você tá fazendo isso, que incrível que legal que você voltou pro seu corpo. Nossa, eu não consegui dedicar para voltar a treinar até agora. Elas conversando comigo, né? Então, não foi tão ruim o fato de eu ser assim. Você tá mostrando que é possível, né? E, gente, eu já vi a Jana com o bebê ali, porque a gente acaba trabalhando juntas remotamente. É assim, é uma super mãe, ela é super carinhosa, então a gente tem que tomar cuidado, né, de também só falar, ela é isso ou aquilo. Não, ela é todo esse universo, e essa é a maternidade que ela descobriu. A minha é diferente, de cada um é diferente, então, mas
eu queria voltar um pouquinho antes, que era uma das nossas conversas também, que a gente conversou muito sobre isso, que foi você ter se preparado para o parto e veio a ter a cesárea. É uma parte que eu acho bem importante você colocar também aqui, essa experiência. Que foi, não foi como a minha, mas eu também me preparei para parto e foi cesárea. Eu vou encerrar aqui o episódio de hoje, porque além de um parto que não saiu como esperado, a história da Jana ainda traz outras reflexões importantes sobre o início da maternidade. Então, na próxima semana, a gente continua com essa conversa com calma, do jeitinho que ela merece, que vocês também vão ficar surpresas com tanta novidade. Beijo!